Fala galera, vamos aprender toda a parte de logaritmos numa sequência de aulas que vai desbugar você completamente. Logaritmo que é um assunto muito temido e você vai ver que hoje não tem caô nenhum, logaritmo é tranquilão, beleza? Então a primeira coisa que eu queria fazer com vocês, cara, é definir o logaritmo. Para isso, você vai ter que saber muito bem potências e a parte de equação exponencial, que é o módulo anterior. Então, a gente chama de log de a na base b, um valor x, onde o b elevado a x é igual ao a. Antes de a gente começar a brincadeira, vamos dar nome aos bois, onde esse valor de cima aqui a gente chama de logaritmando, beleza? Esse valor de baixo aqui a gente chama de base. Show? O x, que é o resultado, a gente chama de logaritmo. Então, calcular logaritmo é calcular o número que eu elevo a minha base. Olha só, vou até escrever aqui de novo. A definição, a gente fala que é log de a na base b igual a x. Isso aqui é a mesma coisa que b elevado a x igual a a. Então, calcular logaritmo é calcular o quê? O número que eu elevo a minha base que dá o valor do logaritmando. Como assim, Maicon? Olha que troço tranquilo, aluno. Se eu tenho log de 4 na base 2, eu posso falar que isso aqui é 2 sem medo de ser feliz. Aí tu vai falar, tá, mas por que você vai falar que esse troço é 2 sem medo de ser feliz? Por quê? Quem eu elevo o 2 que vai ser igual a 4? É o 2, porque ó, 2 elevado a 2 é igual a 4 de fato. Quando você imagina que logaritmo, você troca essa palavra logaritmo por expoente, tudo fica mais fácil, cara. Logaritmo é expoente, porque olha só, log de a na base b. Veja que a palavra log está em cima do b. Então é quem eu coloco em cima do b que o resultado é igual a. E com isso, cara, a gente consegue fazer várias coisas. Por exemplo, aqui, ó, log de 36 na base 6. Claro que dá para fazer alguns logs de cabeça, mas se você não conseguir, não tem problema, tá? O processo é bem simples. É você chamar o log de x e aplicar a definição. 6 elevado a x é igual a 36. O log ele vai cair numa equação exponencial, que eu disse para vocês, beleza? Log vai virar uma equação exponencial. Então, eu vou ficar com 6 elevado a x é igual a 6 ao quadrado. Então, x é igual a 2. É como eu tinha dito, de fato, quem você eleva o 6, que vai ser igual a 36. Mas, claro, vamos complicar aqui um pouquinho e resolver alguns outros logs. Ó. Por exemplo, log de 128 na base 2. Como é que eu vou resolver log de 128 na base 2? Você vai chamar de x, e aí vai fazer, ó, 2 elevado a x, ele é igual a 128. E aí o 128, você precisa fazer o que com ele? Você precisa fatorar. A gente já fez esse esquema em aula de equação exponencial, e ali você tem que 2 a quinta é 32, 2 a sexta é 64, então isso aqui é um 2 elevado a 7. Como a base é igual, em cima é igual também. Então, calcular log, galera, é calcular equação exponencial. Por isso que muita gente fica enrolada. Se eu tenho aqui 9 e raiz de 3, você vai ter aqui o seguinte, ó, vamos lá, chama de x, e aí faz o seguinte, ó, vai ficar raiz de 3 elevado a x, tudo isso é igual a 9. Pela propriedade da potência de uma raiz, a gente vai ficar com raiz de 3 elevado a x, tudo isso é igual a 3 ao quadrado, que é o valor do 9. Faz ali a potência com o expoente fracionário, 3 elevado a x sobre 2 é igual a 3 ao quadrado. As bases são iguais, os expoentes também vão ser. Então, a gente vai ter que o x ele é igual a 4. 4, se eu elevo raiz de 3 a 4, o resultado vai ser igual a 9. Vamos fazer mais uma? Vamos fazer essa daqui então. Ó. Se a gente tiver aqui log de 3 raiz de 3 na base 1 sobre 9. Quero resolver esse log aí. Você vai chorar? Não, você vai resolver na moral. Você vai chamar isso aqui de x e aplicar a definição. Ó. 1 sobre 9 elevado a x é igual a 3 raiz de 3. Só que 1 sobre 9, galera, é 1 sobre 3 ao quadrado. Tudo isso elevado a x. E o 3 que está fora da raiz, eu posso jogar ele para dentro e ele vai ao quadrado. Aqui a gente pode fazer a jogada clássica de exponencial de subir
o expoente ele fica negativo, e ali dentro da raiz eu posso multiplicar as bases e somar os expoentes. Então, eu vou ficar com 3 elevado a menos 2x, e aqui eu vou ficar com 3 elevado a 3 sobre 2. Conclusão, já que as bases são iguais, eu vou ficar com menos 2x, ele é igual a 3 sobre 2. Beleza? Multiplica por menos 1, 2x é igual a menos 3 sobre 2. O 2 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Só que já tem um 2 lá, né? Então vai ficar menos 3 sobre 4. Esse aqui foi bem mais elaborado. E o log, ele pode ser negativo. Isso é uma parada que muita gente se enrola. Na real, qual é a definição de log? É essa que eu coloquei para vocês com as seguintes condições, que a gente vai ver isso separadamente com calma. A sua base ela é positiva e o seu logaritmando é positivo. E além disso, a sua base não pode ser 1. Então, a sua base é positiva e diferente de 1 e o seu logaritmando é positivo. Mas o log, o resultado, que é o expoente, não tem problema dar negativo. Expoente, cara, a gente sabe que pode dar negativo. Show? Agora, vamos lá. Log de 25 na base B, tudo isso é igual a 2. Beleza? Então, vamos lá. Quem que eu elevo a 2 que o resultado é igual a 25? É o 5, né? Mas, por definição, ia ficar b ao quadrado é igual a 25. B igual a mais ou menos raiz de 25, né? Equação de segundo grau. B igual a mais ou menos 5. Pela aquela condição, eu só vou ter o b igual a 5, porque a minha base não pode ser negativa. Show? E uma observação que é muito interessante é a observação do logaritmo decimal. Galera, quando você tem um logaritmo log de A na base 10, você não precisa escrever a base. Um log sem base, 100, é um logaritmo que a gente chama de logaritmo decimal. Então, calcular log é calcular o número que você eleva a sua base e dá o valor que está em cima. Então, por exemplo, se eu tiver log de 100 na base 10, eu podia escrever isso como log de 100 apenas. E eu posso falar que isso aqui é 2, porque 10 ao quadrado é a mesma coisa que 100. No pior dos piores, você arma a continha lá, ó, fala que log de A na base B é igual a x, cai no braço, amassa e faz a conta sem nenhum problema adicional. Belezinha? Logaritmo, consequências diretas da definição. Se você pegou bem as parte de definição das aulas anteriores, isso aqui vai ser fichinha, porque a gente vai usar bastante essas consequências e as propriedades que vem na aula a seguir. A primeira propriedade, aluno, é que log de 1 na base B sempre ele é igual a zero. Por que isso, Maicon? Bem, preste atenção. Pela definição de log, eu tenho que fazer b elevado a zero, tudo isso é igual a 1. Beleza? Só que todo número elevado a zero, ele é igual a 1, não tem como. Então, se você tivesse aqui, ó, eu não te falasse que isso aqui era zero, você ia ter que fazer log de 1 na base b igual a x. Aí, você aplicava a definição de log, nós íamos ficar com b elevado a x igual a 1. Que expoente que eu tenho que tacar na minha potência para o resultado ser igual a 1? Só pode ser igual a zero. E lembra também que tem logs que a gente pode calcular da seguinte maneira. Ó. Log de 1 na base B tem que ser igual a uma coisa. Quem eu vou elevar a minha base que o resultado dá igual a 1 só pode ser zero. Então, quando você vê agora, ó, log de 1, aqui a base é 7, eu já posso falar direto que isso aqui é quanto? Zero. Sucesso total. Log de 1 na base B sempre é igual a zero, assim como log de b na base B sempre é igual a 1. Porque, pare e pensa comigo, quem você vai elevar a sua base que o resultado vai ser igual à própria base? Qual é o expoente que faz isso? Porque, lembre-se, logaritmos é a mesma coisa que expoente. Qual expoente eu elevo a minha base que dá a minha própria base? Esse resultado é 1. Para eu elevar minha base e o resultado ser igual a 1, o expoente é zero. Para eu elevar minha base e o resultado ser ela mesma, o expoente é igual a quanto? É igual a 1. Tudo bem? Então, log de b na base B sempre vai ser igual a 1. Agora, preste atenção. Essa propriedade aqui ela é um torpedo para você sair de situações muito chatas, que é b elevado a log de a na base b é igual a a. Traduzindo,
é uma potência onde o expoente da potência é um log. Só que, se a base da potência é igual à base do log, meio que você corta o log aqui e só fica o valor do logaritmano. Vamos ver aqui o 10 elevado a log de 3 na base 10. Isso é uma potência, concorda comigo, aluno? Potência. Base 10 na potência, base 10 no logaritmo. Conclusão, eu posso falar direto que isso aqui é o meu logaritmando. 3 é a resposta. Bom demais isso aqui, não é bom demais? Então, veja como você consegue sair de situações muito chatas utilizando essa ideia aí. Então, aqui eu tenho 5 elevado a 3 log de 2 na base 5. Aparentemente, esse troço aqui é muito estranho. Mas o que eu vou fazer? Eu vou escrever isso da seguinte maneira. Eu vou falar que isso aqui é 5 elevado a log de 2 na base 5 vezes 3. Por que eu posso fazer isso aqui sem medo de ser feliz, aluno? Porque é 3 vezes log. Uma multiplicação, ela pode ser comutativa, ela tem essa propriedade, né? A gente pode trocar os valores de ordem que não altera o resultado. Por exemplo, se eu tenho aqui 3 vezes 2, isso dá 6, mas se eu tenho 2 vezes 3, isso também dá 6. Isso aqui significa comutativo. Então, é só invertir eles de lugar. Agora, o que eu vou fazer? Outro pulo do gato, a gente vai trabalhar com potência, você já viu a aula de potenciação. Se eu tenho um produto no meu expoente, eu posso falar que isso aqui era uma potência de potência. Eu posso falar que isso aqui é 5 elevado a log de 2 na base 5 elevado a 3. Então, o que eu fiz aqui? Eu apliquei a propriedade da potência de potência da seguinte maneira. Ó. Se eu tenho a elevado a m elevado a n, isso fica a elevado a m vezes n. Tudo bem? O que eu fiz? Eu voltei daqui para cá. Eu tinha multiplicação e voltei para a potência de potência. Então, agora eu tenho essa potência elevada a esse expoente. Por que eu fiz isso tudo? Porque essa parada que era mega estranha de se resolver, com um log que não era exato, eu posso cortar esse 5 com esse 5 pela propriedade aqui, a consequência da definição. Vai dar o logaritmano, que é 2. E, no final das contas, eu vou ficar com 2 elevado a 3, que é igual a 8. Mano, como é que você ia adivinhar que isso aqui ia ser igual a 8? Tinha como? Não, só com esse bizuzaço aqui que você vai pegar, anotar e grifar, porque é bem importante. Vamos fazer mais uma, que é essa daqui, ó, do 2 elevado a log de 10 elevado a 5, é na base 5 vezes log de 5 na base 2. O que eu vou fazer aqui? A primeira coisa, eu tenho um log com base 2 aqui, a potência aqui é 2. Então, eu já vou inverter eles ali e vou escrever isso como 2 elevado a log de 5 na base 2, que multiplica log de 10 na base 5. Tudo bem? Então, eu fiz aquilo ali. Ó. Esse é um fator, esse é outro fator, eu troquei eles de lugar. Se eu tenho um produto no meu expoente, eu posso escrever isso aqui como uma potência de potência, igual a gente fez agora há poucos segundos atrás. Então, eu posso falar que isso aqui é 2 elevado a log de 5 na base 2, que está elevado a log de 10 na base 5. Vem no bizuzinho, vem no corte maroto aqui, ó. Cortou aqui, vai sobrar só o seu logaritmando, que é 5 elevado a log de 10 na base 5. Vem de novo no bizuzinho maroto aqui, ó. Base e do log e da potência iguais, vai ficar somente o seu logaritmando, que é igual a 10. Então, toda essa conta muito louca dá igual a 10. Vê se essa propriedade aqui, essa consequência não é top, mano. Muito boa para resolver questões desse tipo aqui com uma potência com produto de log nos expoentes. E, por fim, uma consequência bem legal é que se eu tenho log de A na base B igual a log de C na base B, eu posso afirmar que essa brincadeira é igual a A igual a C. Ou seja, se eu tenho bases iguais, então, se eu tenho aqui, ó, se eu tenho dois logs igualados onde a base é igual, o logaritmando também é igual. Lembra muito exponencial, né? Se a base é igual, em cima também tem que ser igual. Então, o A vai ter que ser igual ao C.
Com isso, se eu tenho aqui ó, log de 3 na base 10 igual a log de x na base 10, quem é o valor desse x aí? Ele só pode ser igual a 3, porque se as bases são iguais, os logaritmandos precisam ser. Então, vamos lá, pessoal, seguindo aqui nossa aula de log. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre condições de existência. Lá na última aula eu te expliquei como calcular log, entre outras coisas, e vai ser importante você ter assistido a aula de intervalos aqui, porque vão aparecer algumas inequações. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar para você é a definição da condição de existência de um logaritmo. Quando que um logaritmo existe, aluno? Não dá para você calcular um log de qualquer valor. Você só consegue calcular um log quando o seu logaritmando é um valor positivo. Lembra que esse cara aqui é o logaritmando e aqui é a sua base, beleza? A sua base também é um valor positivo e, além de ela ser positiva, ela também é diferente de 1. Então, você tem três condições: logaritmando positivo, base positiva e base também diferente de 1. Então, quando ele perguntar, verifique a existência de um logaritmo ou verifique o campo de existência de um logaritmo, a primeira coisa que você vai verificar é o logaritmando e após a base. Então, repara que o seu logaritmando aqui, ele é x menos 3. E para o log poder existir, o seu logaritmando precisa ser positivo, maior que zero. Com isso, eu vou ter aqui, ó, passo 3 para o outro lado, eu vou obter que x tem que ser maior que o 3. Verifiquei o logaritmando, vamos para a base. A base está nas condições porque ela é 2 e, com isso, ela é um número positivo e diferente de 1. Então, esse logaritmo ele só vai existir quando o x ele é maior que 3, ou se você quiser escrever, você fala que é um x que tem que pertencer aos números reais, tal que esse x ele tem que ser maior que 3. É uma outra forma de você escrever essas condições. Então, basta você olhar o seu log e verificar as condições. Então, olha só, aqui eu vou verificar o meu logaritmando. Para o logaritmo existir, o meu logaritmando ele precisa ser um número maior que zero. Isso aqui virou uma inequação do segundo grau. A gente tem uma aulazinha só de inequação do segundo grau. Beleza? Então, você vai igualar a zero, a sua inequação, calcular o x1 e o x2, que aqui eu já vou colocar de forma um pouco mais direta, porque eu já tratei disso em aulas anteriores. Então, aqui nós temos o x1 como 2 e o x2 como 5. Lembrar de desenhar o intervalo. Então, deixa eu desenhar aqui o intervalo bonitinho para vocês. Então, você vai fazer aqui a reta. Colocar intervalo aberto aqui e intervalo aberto aqui, porque ele quer maior. Ver que essa função quadrática, a concavidade dela é para cima. Então, nós vamos fazer aqui a concavidade para cima. E lembrar que quando ela tem concavidade para cima, você faz mais, menos, mais. Como ele quer valores positivos, então, nós temos que ela está para cá, a nossa resposta, e também está para cá a nossa outra resposta. Conclusão aqui, pequeno gafanhoto. Nós temos que, para esse log existir, ou x é menor que 2, ou o x ele é maior que o 5. Tranquilo? A base está nas condições, porque a base é 1/3, tá ok. O problema estava no nosso querido logaritmando. Se você quiser, você pode escrever como um x que pertence aos reais, tal que x é menor que 2, ou x ele é maior que o 5. Fecha ali, fecha ali. Tá aí, beleza? Então, você tem que verificar, e normalmente, quando ele pergunta a existência de um logaritmo, você tem ali o problema de resolver uma inequação. Tranquilo? Agora, esse caso aqui ele é bem interessante, porque você vai fazer a condição do logaritmando. Então, nós temos ali ó, que para esse log existir, o seu logaritmando ele precisa ser positivo. Com isso, a gente tem aqui, ó, x tem que ser maior
aqui menos 5, o 5 vai para lá trocando o sinal. Aí você tem aqui o x menos 2, ele também tem que ser maior que zero, tem que ser positivo, é a condição da sua base, né? Passa o 2 para o outro lado, você tem que x tem que ser maior que 2. E você tem a terceira condição da base, que é x menos 2 precisa ser diferente de 1. Olha lá, rapaz, não esquece que tem uma outra condição na base. Com isso, nós temos aqui que x tem que ser diferente, o menos 2 vem para cá trocando o sinal, então ele vem mais 2. X tem que ser diferente de 3. Daí nós vamos ter 3 intervalos, amigo. 3 intervalos que precisam ocorrer simultaneamente. Então, vamos colocar aqui o primeiro intervalo. Vamos colocar aqui o segundo intervalo. Vamos colocar aqui o terceiro intervalo. Agora, presta atenção. X tem que ser maior que menos 5. Então, aqui vai ser aberto no menos 5 e ele vai vir embora para esse lado aqui. X tem que ser maior que o 2. Ou vamos colocar o 2 aqui. E aí ele tem que ser maior que o 2, ele vai vir embora para esse lado daqui. E x tem que ser diferente de 3. Falar que é diferente de 3 é porque ele não pode ser o 3, mas pode ser qualquer um número que vem depois do 3 ou que vem antes do 3. Agora você vai perguntar, Maicon, o que eu vou fazer então, já que tem 3 intervalos? Aí é muito fácil, camarada. Você vai utilizar a interseção dos intervalos. Lembra da interseção dos intervalos? O pedaço que é comum em todos eles. Então, se você reparar, a partir da linha azul, eu tenho pedaços que é comum em todos os 3 intervalos. Então, esse pedaço vai começar no 2 aberto, vai embora para cá, só que no meio do caminho eu tenho aqui o 3 aberto. Então, o que você vai ter que fazer? Vamos colocar aqui o 3 aberto. Deixa eu apagar aqui para ficar um intervalo aberto certinho. Aqui também, intervalo aberto. E com isso, nosso intervalo ele ficou da seguinte maneira. Ele é maior que o 2, não pode ser o 3 e ele é maior que o 3. Então, você pode escrever ele da seguinte forma. X ele tem que ser maior que 2 e, ao mesmo tempo, o x ele tem que ser diferente de 3. E aí você pode colocar que o x pertence aos reais, tal que x é maior que 2 e x ele é diferente de 3, beleza? Porque é justamente esse intervalo todo, é todo mundo que é maior que 2, mas não pode ser o 3. Você pode também escrever que o x ele pode ser maior que o 2 e menor que o 3, beleza? Que são valores que estão aqui nessa parte aqui. Ou o x ele é maior que o 3. É uma outra forma de você escrever esse intervalo. Essa daqui, se caísse na prova, seria a forma, vamos dizer assim, mais adequada, mais usual. Fala, galerinha! Vamos continuar aqui com logaritmos. Eu sei que tu tá animadaço para pegar logaritmos e a gente vai trabalhar hoje com as propriedades de log, galera. Então, eu vou passar aqui bem rápido nas propriedades para a gente poder resolver questões e você pegar o bizu de forma tranquila. Então, a primeira propriedade que eu queria falar com você é o log do produto. Se você tem uma multiplicação no logaritmando, isso vai virar uma soma. Então, se eu tenho log de A vezes C na base B, isso fica log de A na base B mais log de C na base B. Exemplo dessa brincadeira aí, para você não ter problema nenhum, pense comigo. Se eu tivesse log de 3 vezes 5 na base 10, que a gente sabe que não precisa escrever, só para ver se você está ligado. Vai ficar log de 3 na base 10 mais log de 5 na base 10. Show de bola? Propriedade da multiplicação vira uma soma e vice-versa, tá? Uma coisa que eu queria que você já começasse a amadurecer é que a propriedade a gente pode fazer tanto a ida quanto a gente pode fazer a volta. Como assim a volta, Maicon? Pensa comigo. Se eu tiver log de 4 na base 2 mais log de 3 na base 2, eu posso falar que isso aqui é um log de 4 vezes 3, já que está somando e as bases são iguais, na base 2. Eu posso falar que isso aqui é um log de 12
na base 2. Essa jogada vai ser bastante interessante para a gente resolver algumas questões no futuro. Segunda propriedade legal aqui que eu queria comentar com vocês é o seguinte, ó, o logaritmo com uma divisão no logaritmando vai virar uma subtração. Então, log de A dividido para C na base B é log de A dividido para B menos o log de C dividido para B. Exemplo disso daí, vamos fazer? Vamos fazer um exemplinho. Vamos lá, ó. Log de 4 dividido para 2 na base 2. Isso vai ser igual a log de 4 na base 2 menos log de 2 na base 2. Os dois logs são calculáveis e eu vou calcular. Isso aqui vai dar 2, que é o log de 4 na base 2. Isso aqui vai dar 1. 2 menos 1 é igual a 1. E de fato, porque esse log aqui, se você faz a continha, ó, fica log de 2 na base 2, que também a gente sabe que é 1. É só para você ver que tinha outra forma de fazer. E claro que vale o contrário também, pequeno gafanhoto. Se eu tenho uma subtração e são subtrações de logs de mesma base, eu posso fazer isso virar um log só. E essa propriedade serve para multiplicação, principalmente, se eu tiver uma multiplicação de mais de 2 fatores lá no logaritmando. Tranquilo? Vamos para a próxima propriedade? Vamos lá. Próxima propriedade aqui, ó, é a propriedade da potência. Então, propriedade 3. Se eu tenho um expoente no meu logaritmando, eu passo ele para frente, vai multiplicando, que é a famosa regrite do peteleco. Se eu tenho aqui, ó, expoente no logaritmando, cai para frente multiplicando. Vamos ver um exemplo disso para tu ver que não tem caô? Se eu tiver aqui, ó, log de 3 à quinta na base 4, eu posso falar que isso aqui é 5 vezes log de 3 na base 4. Simples assim, Michael. Simples assim. E tem uma consequência muito legal que nem todo mundo sabe, que é o seguinte, ó, se eu tenho um expoente na base, ele vai para frente invertido. Caraca, Michael, que bizu maroto esse aí, cara. É, rapaz, olha só. Se eu tivesse log de 4 ao quadrado na base, 3 na base 4 ao quadrado, eu posso falar que isso aqui é 1 sobre 2 log de 3 na base 4. Claro que esses logs aqui não são exatos, né? Log de 3 na base 4, mas só para você pegar o bizu. E uma quarta propriedade, que é bastante útil, é a propriedade da mudança de base. Porque a gente trabalha muito com logs de bases iguais. E o que acontece se eu quiser mudar a base do meu log? Eu tenho um log de A na base B e eu quero mudar isso para uma base C. Eu posso falar que isso aqui é log de A na base C dividido por log de B na base C. Então, por exemplo, se eu tenho um log de 8 na base 2 e eu quero mudar isso para a base 10, o que você vai fazer? Chorar? Não. Você vai falar que isso aqui é log de 8 na base 10 dividido por log de 2 na base 10. Aí você fez a mudança de base. Tá, mas vamos resolver agora exemplos, que aí fica mais fácil de você entender o que a gente vai fazer. Então, questão número 1 aqui para você, falando para determinar o desenvolvimento logarítmico da expressão. Tá, vamos lá, vamos desenvolver isso daqui. O que a gente tem aqui? A gente tem log de A raiz de B dividido por C ao cubo, e como está sem base é a base 10. Não confunda, tudo isso aqui é o logaritmando e aqui que está sem base é a base 10. E aí o que a gente vai fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é, já que eu tenho uma divisão, eu vou separar isso como dois logs. Ó, log de A, que multiplica a raiz de B, menos log de C ao cubo. Tranquilo? Como eu tenho log de A vezes raiz de B, eu vou separar isso também. Eu vou separar como dois logs. Eu vou falar que isso aqui é log de A mais log de raiz de B. Porque se tem uma multiplicação no logaritmando, isso vai virar uma soma. Tudo isso menos log de C ao cubo. Mas veja agora que eu posso fazer duas coisas. Ó. Eu posso ver o raiz de B e passar ele para a potência, que vai ficar B elevado a meio, lá da propriedade de raiz que a gente estudou. Então, eu vou ficar com log de A mais log de B elevado a meio, menos, agora pega o bizu, ó,
O 3 está no logaritmando, passa ele para frente multiplicando. 3 log de C. O mesmo eu vou fazer com esse meio aqui no logaritmando. Passa ele para frente e vai multiplicando. Então vai ficar log de A mais meio log de B. Menos 3 log de C. Fechou, a gente não consegue desenvolver mais. Esse é o máximo do desenvolvimento. Tá vendo como as propriedades são extremamente úteis? A gente conseguiu desenvolver um log muito esquisito. E aí, para você ter uma noção de como é que isso é importante, olha essa questão que é bem clássica aqui. Ele está falando que o log de m na base A é 11 e de n na base A é 6. E ele quer saber o valor desse log aí, ó. É o log, presta atenção, é o log de m ao cubo vezes n ao quadrado na base A. O que a gente vai fazer aqui, obviamente, aluno? Desenvolver. Eu vou falar que isso aqui é o log de m ao cubo na base A mais o log de n ao quadrado na base A, porque eu tenho uma multiplicação, vira uma soma. E esses expoentes aí, ó, vou jogar no peteleco para frente. Vai ficar 3 vezes log de m na base A mais 2 vezes log de n na base A. Agora ficou delícia, né? Vai ficar 3 vezes esse log de m na base A, que a questão falou que é 11, mais 2 vezes esse log de n na base A, que a questão falou que é 6. 3 vezes 11 é igual a 33, 2 vezes 6 é igual a 12. Faz a continha ali e a gente vai obter 45. É uma questão muito clássica de log que você precisa dominar com as propriedades, cara. A maioria das questões de log você trabalha bem ali quando a gente fala das propriedades. Show de bola? Agora uma questão parecidíssima, log de 2 na base 10, log de 3 na base 10, e ele quer o log de 72. Mas aí você deve estar se perguntando, tá, mas log de 72? Como assim log de 72? Galera, pega o 72, quando for um log de um número assim, e eu tenho logs com valores mais baixos, você pega e fatora. Então, ó, por 2 vai ser igual a 36, por 2 vai ser igual a 18, por 2 vai ser igual a 9, por 3 vai ser igual a 3, por 3 vai ser igual a 1. Então, eu tenho que aqui, ó, 3 ao quadrado vezes 2 ao cubo é a mesma coisa que 72, beleza? Faz a conta aí, ó, confere que você vai ver que é o 72 escrito de outra maneira. Só que quando eu escrevo ele assim, fica log de 3 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Só que isso eu posso falar que é log de 3 ao quadrado mais log de 2 ao cubo. Você concorda comigo? Porque eu tenho uma multiplicação. Regra do peteleco fica 2 log de 3 na base 10 mais 3 log de 2 na base 10. Faz a continha ali, ó, 2 vezes o log de 3, que é B, mais 3 vezes o log de 2, que é A. Então, isso aqui vai ficar 2B mais 3A. Olha como fica fácil, cara. Você vai conseguir resolver as questões de logaritmo. Agora, olha só a questão número... Perdi até a conta, né? Vamos voltar a numerar aqui, ó. Número 1, número 2, número 3, número 4. Ele quer escrever o log de 8 na base 2 na base 10. Fazendo a mudança de base, vai ficar como? Ó, log de 8 na base 10 dividido por log de 2 na base 10. Beleza? Então, ele falou aí, escreva o log de 8 na base 2 usando logaritmos na base 10. Consegui aqui fazer a mudança aqui para a base 10. Beleza? Show de bola? Agora vamos lá, ó. Questão número 5. Dados log de A na base B igual a 6, a pergunta é o log de B ao cubo na base A. Galera, quando ele te dá um log em uma base e te pergunta em outro, o que você vai fazer? Ó? Log de B ao cubo na base A. Eu vou fazer uma mudança de base para a base que ele me falou, que é para a base B. Quando eu faço isso, fica log de B ao cubo na base B dividido por log de A na base B. Só que olha só, o expoente está no logaritmando, eu vou passar para frente multiplicando, e o log de A na base B pela questão é 6. Só que log de B na base B, por definição, é 1.
E aí 3 dividido para 6 eu simplifico e fica 1 sobre 2. Uma jogada muito interessante que a gente vai utilizar bastante. Ele deu o log numa base, mas perguntou o log em outra. Você pega aquele log que está te perguntando e faz a mudança de base. Questão top também agora. Calcule o valor da expressão. Olha só, isso aqui vai ter uma jogada muito legal, que é log de 5 na base 3 vezes log de 81 na base 25. Galera, olha isso que bacana. O que eu vou fazer aqui, cara? A primeira coisa que eu vou fazer é transformar um desses logs aí para alguma das bases. Por exemplo, aqui eu posso transformar o log de 81, olha só, o log de 81 na base 25, eu vou transformar esse log aqui para a base 3, que é a base que eu tenho aqui. Ou passava o 3 para a base 25, mas olha só qual é a jogada. Isso vai ficar log de 81 na base 3, dividido por log de 25 na base 3. Só que log de 81 na base 3 dá para calcular. Por quê? Porque o 81 ele é 3 à quarta. E o log de 25 na base 3 eu posso colocar como log de 5 ao quadrado na base 3. Isso vai ficar aqui, ó. Vai ficar aqui o total, presta atenção. Vai ficar aqui o 4 vai vir para frente. Então vai ficar 4 log de 3 na base 3. E aqui o 2 vai vir para frente. 2 log de 5 na base 3. Aqui vai dar 1. Substituindo ali agora, olha o que vai acontecer. Eu vou ficar com log de 5 na base 3 vezes 4, que é o que deu ali em cima, 2 vezes log de 5 na base 3. Então você corta aqui os logs, ó. No final das contas só sobrou o quê? 4 sobre 2, que é igual a 2. E aqui eu tenho uma consequência muito legal, que é log de A na base B vezes log de B na base A, tudo isso é igual a 1. Sempre que eu tiver aqui, ó, logaritmando invertido com a base multiplicando, o resultado vai ser igual a 1. Porque se você faz aqui a mudança de base, fica log de B na base B e aqui log de A na base B. Então, isso vai dar 1 e aqui vai morrer, no final vai dar 1. Isso aqui é muito útil para a gente resolver algumas questões, porque eu podia ter feito isso aqui, ó, já jogando que o 81 era 3 à quarta e o 25 era 5 ao quadrado e puxava os expoentes para frente. Show? E o que é importante você também saber fazer? Voltar à propriedade. Por exemplo, na letra A, ele quer aqui, ó, log de P na base 10 é igual a 2 vezes log de A mais 5 vezes log de B. Como aqui está meio apagado, eu escrevi aqui embaixo de novo para você. Então, o que você faz? Para poder descobrir quem é o valor do P, se eu deixar isso aqui, ó, log de A na base B igual a log de C na base B, eu vou poder falar que o A ele é igual a C. Tranquilo? Fazendo o seguinte, então, agora, vamos lá. Vai ficar, ó, o 2 está multiplicando, eu posso subir. Fica log de A ao quadrado. Mais o 5 está multiplicando, eu posso subir. Log de B à quinta. Como eles estão somando, então eu posso juntar eles, ó, A ao quadrado vezes B à quinta. Tudo isso é igual a log de P. Então, o P é A ao quadrado vezes B à quinta. Você pode juntar também, em vez de só separar, você pode juntar também, que isso vai ser útil. Igual a letra B aqui que eu vou fazer com você, ó. Eu quero falar que log de P ele é igual a 3 vezes log de A na base 2 mais log de B na base 2 menos 2 vezes log de C na base 2. Então, vamos tentar juntar aqui o que dá para juntar e ver que bicho dá. Eu vou subir o 3 aqui, vai ficar log de A ao cubo na base 2. Vou falar aqui mais log de B na base 2. Vou subir esse 2 aqui, log de C ao quadrado na base 2. Beleza? Aqui faltou o 2 aqui, né? Como aqui está somando, eu vou juntar como um log só. Vai ficar log de A ao cubo vezes B na base 2 menos log de C ao quadrado menos, log de C ao quadrado na base 2.
E como está subtraindo, agora vira uma divisão. Log de A ao cubo dividido por C ao quadrado na base 2 é igual a log de P na base 2. Então o P é igual a esse valor de cima aqui. Vamos lá, galera. Equações logarítmicas, hein? Sem desanimar, sem mimimi. Pega o caderno, pega o papel. Vamos para cima resolver essa brincadeira. E a primeira equação que a gente tem aqui, que é a equação que você está vendo na tela, a gente, antes de eu começar a resolver ela, eu queria te explicar uma técnica que a gente vai usar bastante, que era uma consequência da definição de log. Log de A na base B igual a log de C na base B implicava que o A era igual ao C, pequeno gafanhoto. Essa mesma pegada, a gente vai utilizar isso em boa parte das questões para resolver. Uma outra coisa que eu queria que tu lembrasse é que a condição de existência é que o logaritmano é positivo, a sua base é positiva e, além disso, é diferente de 1. Então, eu vou te ensinar uma técnica que eu utilizo bastante para resolver as equações e depois eu vou te explicar uma alternativa que você pode fazer, mas eu vou preferir a técnica que eu utilizo, né? Obviamente. Então, veja só. Para resolver isso aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho que tentar aplicar essa técnica aqui ou tentar deixar pelo menos um log de AB igual a alguma coisa, que aí eu já faço a definição de log. Observa que aqui eu estou com uma soma de logaritmos. E se aqui está somando, então significa que eu posso voltar à minha propriedade do produto no logaritmando. Rapaz, olha só. Base 2, base 2. Se é uma soma, lembra da propriedade? Claro que você lembra, né? Você teve aula comigo, pelo amor de Deus. Ó. Log de A vezes C na base B. Isso é log de A na base B mais log de C na base B, pequeno gafanhoto. Então, olha só que legal. Log de A na base B mais log de C na base B. Se eu quisesse voltar, eu posso, porque a base é igual. Então, a gente vai fazer isso. Ó. Voltei e a base ficou igual. Aí, ó, agora que ficou log disso, na base 2 igual a 2, eu faço definição. 2 elevado a 2 é igual a x menos 3, que multiplica o x. Você faz distributivo, vai ficar 4 é igual a x ao quadrado menos 3x. Passo 4 para cá, ó, 0 é igual a x ao quadrado menos 3x menos 4. Faz a sominha e produto ali bonitinho para a gente resolver logo os valores de x. O produto é C sobre A, menos 4, e a soma é menos B sobre A, 3. Então, dá 4 e menos 1. Aqui dá 4 e menos 1. Eu descobri que eu tenho um x1 igual a 4 e um x2 igual a menos 1. Não significa, meu pequeno gafanhoto, que os dois são soluções. Por quê? Porque você tem que pegar esse valor aqui e verificar. Verificar no seu log. Como assim? Ó, se eu jogar x igual a 4, fica 4 menos 3 aqui e aqui dá 4. Atende a definição. Mas se eu jogar x igual a menos 1, esse log fica negativo e esse log fica negativo. Já deu problema em um dos logs, então esse valor eu não posso utilizar. E aí que vai estar a grande diferença do modo que eu resolvo para algum modo que você vê normalmente em alguns livros. O livro ele vai falar para você fazer o quê? Não estou falando que é errado, tá? Pelo amor de Deus. Mas ele vai falar para você fazer x menos 3 maior que 0. O x tem que ser maior que 3, que é a condição de existência desse. X maior que 0. E aí fazer a interseção desses intervalos e depois, quando eu resolver, verificar se cai na interseção. Só que isso dá um trabalho do cão, principalmente quando estiver em equação de segundo grau. Então, o que te faz? Resolve a tua equação logarítmica, tudo bem? Pega os valores e testa nos logs, lá na equação inicial. Você testa nos logs, tranquilo? Deu certo? Aquilo é valor. Deu errado? Não é valor. Essa que vai ser a técnica que a gente vai utilizar. Então, ó, questão número 2. O que eu tenho aqui? Eu tenho que esse log é igual a esse log. Malandragem, vou pegar esse log para cá e tentar puxar para o lado esquerdo. Por quê? Porque se eu tenho logs de mesma base somando ou subtraindo, eu posso voltar à propriedade da divisão e da soma, né, e da subtração para voltar para uma divisão ou multiplicação de logaritmos de mesma base. Então, veja que eu posso falar que isso aqui é log de x ao quadrado menos 3x menos 1 na base 3 menos log de x menos 2 na base 3, tudo isso igual a 1. Show de bola? E aí você vai poder falar que isso aqui é log
de x ao quadrado menos 3x menos 1 dividido por x menos 2, logaritmando fica dividido, na base 3, tudo isso igual a 1. Aí você pode fazer definição. 3 elevado a 1 é igual a x ao quadrado menos 3x menos 1 dividido por x menos 2. Tranquilo? Você vai poder fazer o que agora? Ó, pegar esse x menos 2 e pensar o seguinte, passar ele para cá multiplicando. Então, eu vou ficar com 3 vezes x menos 2 é igual a x ao quadrado menos 3x menos 1. Então, eu vou ficar com 3x menos 6 é igual a x ao quadrado menos 3x menos 1. Dá aquela organizada bonita, né? Aqui é igual a zero. X ao quadrado, 3x vai juntar com esse, vai ficar menos. E esse menos vem para cá, vai vir mais, então vai dar 5. Soma e produto neles, ó. Produto é 5 e a soma tá dando 6. Beleza, 2 e 3, né? 2 e 3. Então, eu tenho um x1 que é igual a 2 e um x2 que é igual a 3. 2 não pode ser, porque se eu testar nesse log, vai zerar esse log, então você tira. 3 dá certo aqui e 3, ó, veja que se eu jogar 3 aqui, vai ficar 3 ao quadrado, que é 9, menos 3 vezes 3, que dá menos 9, zerou, fica o menos 1. Então, isso aqui também não tem solução. Então, será que essa equação é bugada? Vamos ver. Observa que eu tinha uma outra forma de fazer, que era o seguinte, ó. Se a gente pegar e pensar na seguinte ideia. Esse 1, eu vou falar que ele é log de 3 na base 3. Tranquilo? Log de 3 na base 3. E aí eu vou ficar com, aqui eu apaguei sem querer, eu vou ficar com log de x ao quadrado menos 3x menos 1 na base 3. Aqui vai ficar log de 3 na base 3 mais log de x menos 2 na base 3. Então, vai ficar log de x ao quadrado menos 3x menos 1 na base 3 igual a log, como está somando, eu posso juntar e falar que isso aqui é isso aqui. Tranquilo? Agora, observa o seguinte, ó. Observe que como a base é igual, os logaritmanos precisam ser iguais. Então, aqui vai ficar menos 1 e aqui novamente, né, vai ficar, deixa eu apagar aqui, vai ficar 3x menos 6. Então, novamente, quando você organizar, x ao quadrado menos 6x menos 1 mais 6 igual a zero. X ao quadrado menos 6x mais 5 é igual a zero. Então, de novo, ó, o que vai acontecer aqui? Fazendo por soma e produto, a soma das raízes, ó, tem que dar 6 e o produto tem que dar 5. Show? Então, ó, eu posso fazer 5 e 1 e aqui 5 mais 1. Dá certo nesse, dá certo nesse. Acabei de ver que eu botei a raiz trocada no exemplo anterior, né, cara? Perdão aí, tá, gente? Eu botei 2 e 3, confundi totalmente os valores, tá? Mil perdões. Mas aqui é uma outra forma de você tinha que resolver essa mesma questão. Me perdoa, tá? Então, ó, 5 e 1 dá 6, 5 vezes 1 dá 5. E aí, o que vai acontecer? Vamos lá. A gente vai ter o seguinte, x igual a 5 é uma resposta, x2 igual a 1 é outra. Mas se eu botar 1 aqui, vai fazer esse log ser negativo. Se eu botar 5, dá ok. Se eu botar 5 aqui, também dá ok, porque vai ficar 25 menos 15 menos 1. Então, a única solução que dá certo para a gente é esse x1 igual a 5. Show? Então, veja que eu fiz a mesma equação, destrinchei ela de duas formas diferentes. Agora, vamos para esse exemplo aqui, ó. Esse aqui é muito legal. Ó. Como é que você vai fazer esse troço que é um log dentro de um log, que é um log? Bem, eu vou fazer definição de log várias vezes. Ó. 10 elevado àquele zero, 10 elevado a zero, tem que ser igual ao logaritmando, que é aquele negócio ali esquisito. Ó. 1 mais 2 vezes log de x menos 1 na base 10. Tranquilo? Aí, só que isso aqui dá 1. E eu vou passar aquele 1 para lá subtraindo. Então, vai ficar 2 vezes log de x menos 1 na base 10. 1 menos 1 vai cortar. Então, vai ficar 0 é igual a 2 vezes log de x menos 1
na base 10. O 2 vai ir para cá dividindo, então vai ficar log de x menos 1 na base 10. Zero esse cara daqui, log de x menos 1 na base 10. Definição de log de novo, rapaz, 10 elevado a 0 é igual a x menos 1. Então, 1 é igual a x menos 1. Passo 1 para cá, e aí você vai ficar com x ele é igual a 2. Maneiro, né? Mais uma, um pique parecido. Vamos lá, ó. Mais uma com um pique parecido. Log de 4 na base x menos 1 elevado, aqui no caso é igual a 2, né? Então, fazendo a definição, x menos 1 ao quadrado tem que ser igual a 4. Beleza, então, ó, quadrado do primeiro, 2 vezes eles 2, o quadrado do segundo, esse cara vem depois. Então, vai ficar x ao quadrado menos 2x, o 4 vem para cá subtraindo, então vai dar menos 3. Some produto neles, ó, soma está dando 2, que é menos b sobre a, e o produto está dando menos 3. 3 e menos 1, 3 e menos 1. Olha lá, ó, 3 menos 1 dá 2, 3 vezes menos 1 dá 3. Então, eu teria encontrado para aquela equação um x1 igual a menos 1 e um x2 igual a 3. Só que o menos 1 não pode, porque se eu botar menos 1 aqui, ó, fere a consequência da base, a definição de base, que não pode ser negativa. Mas se eu colocar 3, vai dar certo. Então, o menos 1 roda. A nossa solução aqui só teria o número 3. Mais uma equação. Quanto mais a gente faz, mais craque a gente fica. Log de novo, ó, faz ali a definição rodando. Ó. 2 ao quadrado é igual a log de x na base 3. 2 ao quadrado dá 4, que é igual a log de x na base 3. Faz a rodada ali, ó, definição. 3 elevado a 4 tem que ser igual a x. 81 é igual a x. Joga ali no teste, né? Se eu jogar 81 aqui, vai ferir a condição de existência? Não. Então, nossa solução é o x igual a 81, sem problema adicional. E aqui, ó, tem uma muito top, que é essa questão aqui, ó. Espera aí, deixa eu dar um zoomzinho aqui para ficar legal. Aqui, quem está ao quadrado é o log. E lembrando que como está sem base, não é que ele está sem base, né? É que a base é 10. Então, aqui é 10, aqui é 10. Isso implica no dizer o seguinte, ó. Quando ele botou o expoente aqui do lado da palavra log, não no x, então log com aquele quadrado daquela maneira é a mesma coisa que log de x na base 10, todo ele ao quadrado. É todo log que está ao quadrado. Então, aquela equação ela pode ser escrita da seguinte maneira. Ó. Log de x, deixa eu dar uma ajeitada aqui, né? Log de x na base 10, toda ela ao quadrado, menos 3 log de x na base 10, mais 2 é igual a 0. E a gente parte para uma substituição de variável. Veja que o log de x na base 10 está aparecendo repetido, eu chamo ele de y. Aquela minha equação fica y ao quadrado menos 3y mais 2 igual a 0. Eu acho aqui os dois valores de y, y1 e y2. Some produto ali, ó, vai dar 2 e 1. 2 vezes 1 dá 2, 2 mais 1 dá 3, que é a soma, menos b sobre a. E aí, o que vai acontecer, meus pequenos gafanhotos aprovados? Olha que interessante agora. A gente vai ter que desfazer a troca e calcular. Log de x na base 10 é igual a 2, e aí isso aí vai implicar que x ao quadrado isso vai implicar que x é igual a 10 ao quadrado, então o x ele é igual a 100, e desfazendo ali o outro vai ficar log de x na base 10 é igual a 1. Isso vai implicar que 10 elevado a 1 é igual a x. Então, o x ele vale 10. Então, ou ele é 100 ou ele é 10. Substituindo aqui, você vê que não dá problema em nenhuma das condições. Então, a nossa solução é uma solução que tem 10 e 100. Show! Vamos para mais uma? Então, ó, essa daqui é top. Parece muito com uma que a gente já fez. Como eu disse, prática leva à perfeição.
Então, vamos lá. Ó. Essa daqui vai ficar log de x mais 7 dividido por x menos 11. Tudo isso aqui na base 2 é igual a 2, tá? Voltando à propriedade da divisão que vira subtração. Mas, olha só, eu vou fazer uma parada aqui legal, que é uma parada que de vez em quando é bom você dar uma visualizada. Em vez de aplicar pela definição, eu vou fazer o seguinte, ó. Que log que na base 2 dá resultado 2? É o log de 4 na base 2. Eu enxerguei o 2 como um log. E isso vai ser muito útil para resolver algumas equações e inequações. Por que se eu enxergar ele como log, como a base é igual, aí eu posso mandar abraço, ó, falar que x mais 7 sobre x menos 11 tem que ser igual a 4, que é o que está em cima. Passa esse cara para cá multiplicando, eu vou ficar com 4x menos 44. Vou passar para cá, então 44 vem para cá somando e o x vem para cá subtraindo. Eu vou ficar com 51 é igual a 3x. E aí o x ele vai ser 51 dividido por 3, 17. Pode verificar que se você botar 17 aqui e aqui dá certo. E uma outra situação que aparece bastante também, pode aparecer um sisteminha, né? Então, olha o que acontece com esse sisteminha aqui. Ele é bem legal. Nessa equação de cima, eu posso falar que log, se eu voltar esse log aqui, de x sobre y, porque é uma subtração, então vira divisão, é igual a log de 2. Então, como a base aqui é 10, que ela está oculta, isso vai implicar que x sobre y é igual a 2. Passo o y para cá multiplicando, eu vou ter que x ele é igual a 2y. E aqui, ó, quem é o 16? O 16, ele é 4 ao quadrado. Então, x menos y tem que ser igual a 2. Envolver aqui a equação exponencial. Como x vale 2y, 2y menos y é igual a 2. Então, teu y obrigatoriamente vale 2. Beleza? 2y menos 1y. Se o y vale 2, então o x é o dobro. Então, o x ele vale 4. Resolve o teu problema. A gente consegue matar aí. Vamos lá, galera! Inequações logarítmicas e fica ligado porque aqui tem bizu master, tem bizuzinho sagaz, safado, para te dar uma lombrada. Quer ver? Ó? Se log de A na base B é maior ou igual que log de C na base B, então se as bases são iguais, tu trabalha com o de cima mantendo o sinal, que é o que aconteceu aqui. Aqui eu botei maior ou igual, mas podia ser o contrário sem o igual, tá? Só que você só vai fazer isso quando a sua base, meu pequeno gafanhoto, ela é maior ou igual a 1. O jump off the cat aqui é o seguinte. Quando a sua base está entre 0 e 1, na hora que eu for trabalhar com o de cima, você inverte a desigualdade. Isso parece muito com o quê? Exatamente, com a inequação exponencial. Então, vamos resolver alguns exemplos aqui para você ver como é que funciona a brincadeira. Então, ó, a primeira está aí na tela. Eu tenho aqui ó, log de x mais 1 maior que 2, maior que log de 6 na base 2. Repara que a base já está igualada, eu vou trabalhar com o de cima. Então, eu vou falar que esse x mais 1 tem que ser maior que 6. Então, o x tem que ser maior que 6 menos 1. Logo, o x tem que ser maior que 5. Mas, calma aí, galera. Aqui a gente vai fazer uma coisa que a gente não estava fazendo em equações, que era verificar a condição de existência. Então, além de a gente trabalhar com a propriedade lá para resolver, a gente tem que fazer a nossa CE, condição de existência do logaritmo, que é o quê? Quem está no logaritmano precisa ser positivo. Então, o x tem que ser maior que menos 1. Isso vai implicar na seguinte ideia para montar a tua solução. Você vai ter que fazer o seguinte, galera. Se o teu x ele é maior que 1, pensa comigo. Então, você vai marcar ali uma bolinha aberta no menos 1 e isso vai embora para a direita. Tá safo? Aí, o outro intervalo
foi o quê? Foi maior que 5. Então, você vai marcar uma bolinha aberta no 5 e vai embora para a direita. E aí, você vai fazer a interseção dessas soluções. Você pode até falar, mas, Michael, vai dar a mesma coisa. Nessa vai dar a mesma coisa. Ó. A interseção vai ser do 5 para frente. Então, quando você for escrever a sua queridíssima, famigerada solução, vai ser um x que pertence aos reais, tal que o x ele é maior que o 5. Beleza? Deu a mesma coisa? Deu, mas você tem que tomar alguns cuidados. Ó. Por exemplo, aqui, o que eu já vou te aconselhar? Que na primeira coisa, antes de resolver, você já cai para CE, para a condição de existência, que aqui no caso é x só no logaritmando, x tem que ser maior que zero, porque aqui nossa incógnita está no logaritmando, então tu usa a condição de existência do logaritmando. Beleza, então agora eu vou fazer a próxima jogada. Mas repara que tem uma sagacidade aqui, né? Tem uma sagacidadezinha aqui, tem o inimigo querendo agir. Aqui tem 1. Aí o aluno quer fazer pela definição. Não, pequeno gafanhoto. Tenta igualar a log dos dois lados, ó, deixar um log de cada lado com a mesma base. Quem é 1? O 1, eu posso falar que é log de meio na base meio. Então, isso aí é uma parada importante que a gente viu em equação, que é enxergar número como logaritmo. Isso vai te ajudar bastante. Agora que a base é igual, eu vou partir para o de cima. Só que a base é meio. Então, ela está naquele caso que ela é um número entre 0 e 1. Então, a desigualdade inverte o sinal, inverte a boquinha. Então, x vai ser menor que quê? Que meio. Aí, você vai partir para montar a solução com a interseção. Como você vai fazer isso? Bem, primeiro intervalo que você tem aqui é aquele intervalo verde, show. Depois eu tenho aqui o intervalo vermelhinho, show. E aí eu vou marcar aqui de caneta preta o intervalo solução. Então aqui vai ficar o seguinte, ó. X maior que zero. Maior que zero é aberto no zero, vai embora para a direita. X menor ou igual que meio. Menor ou igual a bolinha fechada no meio. Menor ou igual vai embora para a esquerda. Quem é a interseção disso aí? Ó? Faz a brinks. Ó. Interseção aqui é no zero e fechado no meio. Tem que fazer isso, Michael? Tem, porque aqui não tem valor para testar. Está trabalhando com intervalo. Então, a solução é um x que pertence aos reais, tal que isso aqui é maior que zero, mas é menor ou igual que meio. Tem que dominar intervalo. Se tu não assiste aula de intervalo, eu vou te dar uns tapas. Volta lá e assiste. Show do bilhão? Show do bilhão, né, pequeno gafanhoto do BR? Vamos fazer mais uma? Ó, pega o bizu nessa daqui então, ó. Pra você não ter caosinho, nem choro, nem ranger de dente. Primeira coisa que eu faço é CE. Só que eu tenho duas condições de existência, tá bom? Eu tenho essa condição de existência aqui, que é x maior que zero. E eu tenho essa condição de existência aqui, ó, que é x menos 8 maior que zero. Então, o x tem que ser maior que 8. E aí você já meio que pode fazer a interseção das condições de existência, para fazer elas virarem uma só. Então, eu posso botar aberto no 0, vai embora para a direita. Aberto no 8, vai embora para a direita. Para ser a CE, que funciona nos dois logs, tem que ser aberto no 8 e vai embora para a direita. Beleza? Aí eu posso fazer isso, tá bom? E agora eu posso fazer o quê? Eu posso tentar resolver os logs. Como é que eu vou resolver esses logs aqui? Ó? Como está somando, eu vou juntar o meu logaritmando como um produto. Então fica x vezes x menos 8 na base 3 menor que 2. Opa, mas aí eu tenho que igualar log. Então vai ficar log x vezes x vezes 8, x ao quadrado menos 8x na base 3 tem que ser menor que log de quem? De 9 na base 3, que dá 2, pequeno gafa. Tem que manjar, hein? Isso aqui já é o ápice do conteúdo de log, hein? Tem que estar tinindo nas propriedades e no cálculo. Como a base agora é igual, vou trabalhar com logaritmando, mantendo o sinal. Por quê? Porque a minha base é maior que 1. E aí, olha que legal, olha quem deu as caras novamente, uma inequação do segundo grau, pequeno gafanhoto. Inequação do segundo grau para você resolver sem problema adicional. Então, aqui, ó,
Calculando aqui os valores das raízes, eu vou ter o quê? Presta atenção. Eu vou ter duas raízes aqui, que é menos 9, na verdade é mais 9 e menos 1. 9 menos 1 dá menos 9. 9 com menos 1 somado dá 8, que é a soma dali. Aí lembra da inequação de segundo grau? É, rapá, tem que usar a inequação de segundo grau aqui. Tá achando que passa batido? Não passa, não. Aberto no menos 1, aberto no 9. Com cavidade para cima é mais menos mais. Como ele quer valores menores que zero, ele quer quem está aqui, ó, no miolim. No miolim, filhão. Aí você vai lá no jump of the cat e agora você vai ter que partir para a interseção de toda essa zona aí. Então, tem que comer intervalo com arroz e feijão. Já mandei o papo já. Se tu picou agarrado em intervalo, tem que voltar e assistir. É isso aí mesmo. É chatinho fazer inequação que tem log. Justamente por causa disso. Aí, beleza, ó. Parte aqui pro abraço, ó. Aqui a bolinha aberta no 8 e ele vai embora para a direita. Aqui a bolinha aberta no menos 1 e no 9. E aí tava aqui entre os dois. Se eu preciso da interseção, ó, Chablau desce aqui, vai ser aberto no 8 e aberto no 9. Então, nossa solução é um x que pertence aos reais, tal que ele está entre 8 e 9. Curtiu? É complexo mesmo, mas tem que fazer no passo a passo. Não esquecer nunca da CE. Se fosse uma questão de prova, a alternativa ia estar entre menos 1 e 9 ali, uma alternativa do inimigo. Então, não dá mole, não deixa o inimigo agir. Parte para cima, papiro insano que você vai conseguir. Tamo juntão.